também viver o próximo ano, Pai. Estarmos aqui nessa virada, Senhor, nesse culto de virada, agradecendo por esse ano e já feliz e sendo grato pelo próximo. E, Senhor, obrigada já pelas experiências que teremos contigo esse ano, Pai. Senhor, esse ano a qual o Senhor tem nos direcionado à ativação profética, Pai. Então, Deus, toque em cada um de nós. Senhor, que possamos, Pai, profetizar na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa escola, em cada lugar, Pai. Que possamos profetizar, Senhor. Ó Deus, que possamos levar o Teu Evangelho a cada vida, qual, Senhor, o Senhor colocar na nossa frente, Pai. Senhor, nos desperta a cada dia para a Tua obra. Ó Deus, nos desperta para mais de Ti, para ter mais, para fazer mais para Ti. Nos desperta, Senhor, a profetizar, Pai. Obrigada, Senhor, por esse ano e obrigada pelo ano. Santa Igreja, Santa Paz do Senhor. Amém. Amém. Eu sou o profeta João Batista. Mateus 3, 2, 8, 10 e 12. E dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Produzido por frutos dignos de arrependimento. E também agora está exposto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz um fruto, é cortada, é lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é poderoso, mais poderoso do que eu, cujas alpargas eu não sou digno de levar. Ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá o teu celeiro e o seu trigo. Queimará a palha com fogo e nunca se apagará. Já permanece aí, tá? Pode sentar aí. Agora vai ser o profeta Isaías. Salve a igreja com as palavras do Senhor. Amém. Eu sou o profeta Isaías. Isaías 55, 6, 7, 8. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Aleluia. Agora o profeta Daniel. Aleluia, Pai. Eu salvo os irmãos para a paz do Senhor. Eu sou o profeta Daniel. Daniel 12, 1, 3, 9, 10. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve a nação até aquele tempo. Mas
naquele tempo livrará-se a teu povo todo aquele que for achado escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha de se espera eterno. Os que foram sábios, pois resplandecerão como um fulgor de firmamento, e os que há muito ensinam a justiça como estrelas sempre eternamente. E ele diz: vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Amém. Agora o profeta Joel. Salve, Senhor, nosso Pai, Senhor. Amém. Eu sou o profeta Joel. Joel 2, 12, 16, 28 e 29. 12. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejuns e com choro e com pranto. E rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará a se arrepender, e deixará após si uma bênção em oferta de alimentos e libação para o Senhor vosso Deus? Tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, convocai uma assembléia solene. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai as crianças e os que mamam. Saia o novo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. E há-se de ser que, depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. Glória a Deus. Glória a Deus. Profeta Jeremias. A paz do Senhor, igreja. Eu sou o profeta Jeremias. Jeremias 29, 11 a 14. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então voltareis, e vireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes com todo o coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Glória a Deus. Profeta Ezequiel. Eu sou o profeta Ezequiel.
Ezequiel 37, versículo 12, versículo 14. Ezequiel 37, versículo 12 ao 14. Diz assim: portanto profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus: eis que eu abrirei os vossos sepulcros, e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros, e vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e o fiz, diz o Senhor. Amém. Glória a Deus. Eu sou o profeta João, apóstolo João, e disse-me: não cedes as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, seja injusto ainda. Quem é sujo, seja sujo ainda. E quem é justo, seja justificado ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. E o Espírito e a noiva dizem: vem. E quem ouve diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Glória, aleluia. Deus salve, aleluia. Queridos, aproveitando que os profetas estão aqui, eu quero falar rapidamente com vocês algo que Deus me revelou nessa última mensagem de 2024. Eu sei que em 2024 muitas coisas aconteceram, coisas boas e coisas ruins. Você tomou decisões que foram boas e decisões que foram ruins. Mas 2025 surge como uma folha em branco. Eu creio que se Deus fosse trazer para nós o que nós fizemos para Ele, ou se Deus fosse agir conosco como nós agimos com Ele, eu creio, irmãos, que Deus deu muitos livramentos para nós. Mas esse teatro que nós fizemos aqui, representando cada profeta,
Todas as vezes que o povo de Israel se desviava, Deus levantava um profeta para fazer com que o povo voltasse ao centro que Deus queria. Só que havia sempre resistência. Havia sempre resistência à voz profética. Porque o povo queria seguir algo e a voz profética vinha contra o que o povo queria. Como os profetas sofreram no seu tempo. Mas se você for olhar, cada profeta teve uma história. E Deus falou comigo, quando nasce um profeta? Se você for olhar bem, um profeta nasce quando Deus escolhe. Deus escolhe o profeta. Quando lemos no livro de Jeremias, eu ministrei uma palavra hoje pela manhã, não sei quem aqui assistiu. Quando Jeremias ele surge no cenário, no capítulo 1, Deus o visita e Deus fala assim: olha, antes que você fosse formado no ventre da tua mãe, eu já te conhecia. Quando você nasceu, quando você foi formado e você nasceu, eu já te santifiquei e te dei como profeta das nações. E continuando o texto, ele diz assim: olha, eu estou te levantando para derrubar coisas, para destruir coisas, para revelar coisas. Mas eu estou te levantando também para edificar, para plantar, para construir. Ele era tido como um profeta, conhecido na história como chorão, porque a cada profecia, querido, como é difícil profetizar quando o povo de Deus se desgoverna. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo, e eu digo sinceramente para os irmãos, todas as vezes que o povo se desviava, Deus se levantava um profeta para botar o povo no lugar que Deus queria. Mas esse voltar era muito difícil. De repente Deus esteja precisando que profetas nasçam aqui dentro. De repente esse ano de ativação profética 2025 nas igrejas missionárias vivas será ano de despertamento de profetas. Profetas que realmente seguem. Mas quando nasce um profeta ali no caso ele foi escolhido. E irmãos, como Jeremias foi escolhido, nós também. Você nasceu por um propósito. Você não nasceu à toa. Você não nasceu assim para fazer qualquer coisa. Sua vida não pode ser gasta de qualquer maneira. Há uma razão de você ter nascido. Quando que um profeta nasce? Quando ele é convocado. Capítulo 6 de Isaías. Engraçado que todos os livros proféticos eles têm a sua experiência no início. O profeta ele tem que ter uma experiência com Deus. A sua vida segue normal até Deus se revelar. Mas quando Deus se revela a você, não tem como ser o mesmo. E ali, no capítulo 6 de Isaías, ele tem aquela experiência que os anjos vieram voando. E ele teve aquela visão, logo depois de um desastre, de uma morte de um rei. Porque diz alguns historiadores que Isaías, ele era um profeta da corte, ele era um profeta do reino, e no capítulo 6 ele tem uma experiência e se torna um profeta de Deus. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. E quando ele teve aquela experiência, ele pensou que ele ia morrer. E Deus permitiu que o anjo saísse do sobrenatural, entrasse no natural, e com uma brasa tirada do altar no mundo espiritual, trouxe para o mundo natural, e aquela brasa tocou na boca dele. E depois daquilo, querido, ele começou a ouvir uma voz que dizia assim: quem vai nos representar? Quem irá ser a voz profética? Quem irá se levantar como um profeta? E ele, com autoridade, ele falou assim: eis-me aqui, Senhor.
envia-me a mim. O profeta precisa ter disponibilidade. Querido, mas por que ele não ouviu essa voz antes? Porque o profeta precisa ser preparado. O profeta precisa representar Deus. O profeta não diz o que ele quer, ele diz o que Deus quer. E eu quero dizer, querido, que você é um profeta. Você não sabe a autoridade que tem na tua boca. Quando você fala, coisas acontecem. Você vê uma coisa, um dia estava Eliseu era careca. E saíram os jovens e começaram a zombar dele. Ô careca, e aquilo foi incomodando Eliseu. Eliseu ficou tão bravo com aqueles meninos que ele falou assim: vai sair uma ursa aí do meio da mata e vai matar vocês tudo. Irmãos, foi sair uma ursa e matou todos aqueles jovens que estavam zombando dele. A palavra profética, você tem que ter muito cuidado com o que sai da tua boca. Às vezes você acha que você é qualquer um, não é. Você tem que se descobrir dentro do reino. Mas você é um profeta. Quando você fala aqui, irmãos, já não teve oportunidade de chegar alguém perto de você e falar assim: poxa, eu estou desanimado, eu não sei que rumo vai dar na minha vida, e você deu uma palavra para aquela pessoa e aquela pessoa se levantou. Quem aqui, irmão, já fez isso? Chegou uma pessoa arrasada perto de você e você deu uma palavra. Só esses irmãos aqui, não tem mais gente. E você deu uma palavra porque você é profeta. Quem aqui já disse para alguém assim: olha, eu sou um cristão? Quem aqui já disse? Você já disse para alguém que você é um cristão? Quem aqui que as pessoas já disseram assim: olha, você é crente, né? Quem aqui? Pela forma de você falar, pela forma de você agir, você é um profeta. Como que nasce um profeta, querido? O profeta nasce quando Deus escolhe. O profeta nasce quando Deus convoca. E eu vou dizer uma coisa, irmãos: quanto maior o distanciamento entre o povo e Deus, maior é a dificuldade, o desafio da voz profética. Porque o povo começava a desviar e Deus levantava: olha, vocês têm que seguir esse caminho, vocês têm que seguir essa direção, vocês têm que voltar, vocês têm que estar na presença, vocês têm que obedecer, vocês têm que tirar o que é errado. Me lembro uma vez que Israel se desviou, irmãos, e eles começaram a casar com mulheres que não eram judeus, e isso era proibido. Não era permitido que os judeus casassem com pessoas de outros povos, e assim eles casaram. E quando eles leram uma palavra, algum profeta falando: olha, está errado, e Deus, se nós não nos consertarmos, o castigo virá. Se nós não nos consertarmos, Deus vai pesar a mão sobre nós. E a única maneira de escapar da ira de Deus era obedecendo, era fazendo o que era correto. Irmãos, eles tiveram que largar aquelas mulheres, e eles já tinham filhos com elas. E era triste quando eles despediam as mulheres e iam chorando atrás delas. Sabe por quê, irmãos? Quando a gente se desvia da voz profética, a gente faz coisas que Deus não quer. E a gente toma decisões que Deus não queria que a gente tomasse. Mas a voz profética faz com que a gente reaja como é necessário. Nesse tempo de ativação profética, nós precisamos de homens e mulheres que se coloquem na posição. E de repente você está aqui nessa noite e pensando assim: poxa, como é que foi a tua vida? Quantas almas que você ganhou? Para quantos que você pregou? Como é que está a tua vida? Se morrer hoje vai para o céu ou para o inferno? Você tem que avaliar e falar assim: 2025 para mim vai ser diferente. 2025 eu vou tomar posições. 2025 eu vou me envolver com a igreja, eu vou estar disponível. Sabe por quê, irmãos? Nós estamos vivendo um tempo, parece que estava com a unção da religião antiga. Antigamente a gente ia de manhã na religião que a gente frequentava. Eu costumo dizer assim: você vai na missa, né? Na missa você vai de manhã, você vai de noite, mas você não vai nos outros dias, você não tem compromisso com a igreja. Se você é membro dessa igreja, você tem que assumir essa igreja, falar assim: não, de hoje em diante eu vou participar, eu vou ser uma voz, eu vou ser
ser um instrumento nas mãos de Deus. Quando que nasce um profeta? Quando Deus quer romper o seu silêncio. Eu me recordo que João, que foi representado aqui, João Batista, quando ele nasceu, na nossa Bíblia, irmãos, o último livro do Velho é Malaquias. E depois de Malaquias, ele segue Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, houve 400 anos de silêncio da voz profética. Foi a conhecida era das trevas, Deus não falava. O povo andou desgovernado, sem direção de Deus. Aí nasce João Batista. Aí nasce João Batista para romper o silêncio de Deus. Uma voz que clama no deserto. E por que veio a voz profética? Porque a voz profética ela vem para fazer uma manifestação de Deus. O que aconteceria depois do nascimento de João? O que João veio fazer? Ele veio preparar o caminho de Jesus. A voz profética veio anunciando mudança. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Por quê, irmãos? Porque para Deus se manifestar é necessário ter uma manifestação do ser humano, arrependimento, mudança de vida. Deus quer isso. Ser melhor. Você não está na terra à toa. Você não está na terra à toa. Aí nasce. Quando nasce um profeta? Quando Deus resolve romper o seu silêncio. Agora eu vou usar pessoas. Irmãos, e Deus está usando pessoas. E eu vou dizer uma coisa para você: nunca no nosso tempo precisou tanto de ter uma voz profética. É aqui, tá? Jesus é bom, né, irmãos? Vai dar som novo para nós. Nunca houve tanta necessidade, irmãos, de ter voz profética. Nós estamos vendo nesse tempo igrejas criando monopólios. Eu, quando termino o culto, eu sempre gosto de olhar o que está acontecendo no meio evangélico. Eu louvo a Deus quando eu vejo igrejas assim, potências mesmo. Megas igrejas, com megas eventos. Agora mesmo está acontecendo coisas em São Paulo, na Arena de São Paulo, com a igreja da Lagoinha, e lá em Orlando também, e várias igrejas enormes fazendo culto. Mas sabe o que está acontecendo? Um dia ofereceram o Evangelho para Gandhi, e Gandhi olhou e falou assim: olha, é muito profundo as atitudes de Jesus, mas o problema do cristianismo é que ele é dividido. Enquanto pessoas acompanham, sabe por quê? As pessoas estão aglomerando, igrejas estão lotadas, eles estão ficando ali, só que eles criam um mundo entre eles. E do lado de fora da igreja tem gente morrendo de fome. Do lado de fora da igreja, onde a igreja tem que ser igreja, onde a gente tem que ser crente, não é aqui dentro, não, é lá fora. Lá no teu serviço, você tem que mostrar que você é crente. Lá é que você tem que ser cristão. Lá é que você tem que ser a voz profética. Ser crente dentro da igreja é fácil, irmão. Agora vai ser crente dentro da sua casa. Como a sua família te vê como cristão. Dentro de casa você fala palavrão, dentro de casa você não dá testemunho. Que tipo de cristão é você? Aí a igreja ela está criando um monopólio, as pessoas estão ficando aglomeradas num lugar só. E sabe o que acontece, irmãos? A voz profética fica sufocada. Isso aconteceu, pastor Deus, na igreja primitiva. Estava tão bom, milagres acontecendo, Deus se manifestando. Quem ia sair da igreja? Não havia necessidade, porque aquele que tinha dinheiro percebia que o outro estava necessitado, pagava as coisas para aquela pessoa. Então havia uma igualdade, as pessoas pegavam o seu dinheiro, davam aos pés dos apóstolos, e os apóstolos repartiam, de maneira que a igreja ficava todo mundo igual. Foi ficando muito bom. Mas o objetivo de Deus não era ficar em Jerusalém, não era ficar com aquela igreja enorme, cheia de pessoas. Deus queria que o Evangelho fosse, que a voz profética ecoasse nos quatro cantos, que o Evangelho passasse, fosse além. E aí a gente vê a igreja em Atos, nós conseguimos observar que Deus faz o quê? Deus permite uma perseguição. Deus permitiu que
uma perseguição viesse, que pessoas fossem mortas em arena, que fossem comidos por leões. Foi uma coisa terrível. Deus permitiu, sabe por quê? Porque quando a igreja foi perseguida, o povo começou a ir para tudo quanto é lugar. E quando eles saíram, cada terra que eles iam, eles falavam de Jesus. Esse é o objetivo. Deus permitiu a perseguição para que as pessoas saíssem das quatro paredes e pregassem o Evangelho. Hoje eu estou vendo que, imagina só, o apóstolo Paulo, uma voz profética, ele evangelizou uma Ásia inteira, em um continente, andando a pé, andando a cavalo, subindo o morro, passando no deserto, passando necessidade, pegando um navio, meses e anos dentro de um navio, preso. E Paulo anunciou o Evangelho, e esse Evangelho chegou até nós. Se um homem fez isso, quantos crentes nós somos hoje? Deus está precisando de profetas. E de repente, hoje vai nascer um profeta aqui. Eu gostaria de sinceridade, irmão. Nós temos 15 minutos para terminar o ano. Eu gostaria que você, nessa noite, se você fala assim, Senhor, eu vivi o meu 2024, mas eu não quero que o meu 2025 seja igual. Eu quero me envolver com o Senhor, eu quero assumir uma aliança contigo novamente. Eu quero fazer minha aliança, eu quero voltar para os teus braços. Eu quero voltar a ter intimidade contigo. E o Senhor pode contar comigo. Irmãos, um dia eu fiz uma pergunta com um jovem aqui. Eu posso contar com você para ajudar na transparência? Às vezes eu estou aqui, não porque eu gosto, não porque não tem ninguém para ajudar. Ninguém chega perto de mim e fala assim, ele está aberto a vaga, tá, irmãos? Quem puder, tem gente para tirar foto, para fazer mídia da igreja, nós estamos precisando de ajuda. Agora, você tem duas opções. Você pode continuar com a sua vidinha assim, eu não sei onde você vai chegar. Ou você pode mudar a sua vida, entregando ela para Deus. Quantos nesse ano 2025 vão dizer assim para Deus, Senhor, eu quero me envolver contigo, e eu quero ter compromisso, eu quero ser usado. Como Isaías, eu vou fazer a pergunta, irmãos, e como Isaías você vai responder, ficando de pé e dizendo, eis-me aqui. Deus pergunta nessa noite, posso contar com você? Deus pergunta nessa noite assim, quem irá comigo? A quem eu enviarei? E eu gostaria, se você tomar essa atitude, você vai levantar e vai dizer assim, eis-me aqui, aonde você está e vai permanecer em pé, porque eu quero orar com você. Você vai levantar e vai dizer, eis-me aqui, Senhor. Não é para mim, não. Para mim, eu não posso salvar. Mas nessa noite, se Deus pode contar com você, você vai ficar de pé. E vai dizer, Senhor, pode contar comigo. Mas se sua vida está boa assim, se você não quer envolvimento com Deus, eu não posso te exigir.